Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo aqui vai ser bem simples, uma ideia simples e prática que todos conseguem colocar ela em prática. São itens simples que a maioria vai ter em casa e se não são de fácil aquisição, mas que na sobrevivência, para quem pratica trilha, para quem pratica bushcraft, para quem gosta de dar um passeio no mato, é de extrema importância. Então seria o isqueiro. Eu tenho esse bique aqui, é um bique tamanho pequeno. Uma dica pessoal, comprem apenas isqueiros biques. Tem similares chineses vendidos por aí, que tem geralmente eles têm aquela regulagem para chama aqui. Não confiem naquilo lá, porque aqueles isqueiros eles podem ter até esse símbolo aqui de garantia do Inmetro, mas sinceramente é um perigo nas suas mãos. Aquilo lá pode estourar, pode dar vazamento, você pode perder fluido sem perceber, enfim, não é confiável. Não custa nada a gente confiar no bom e velho bico, não é mesmo? Então é um isqueiro, só que ele é adaptado para sobrevivência. Então nos próximos passos aí eu vou mostrar para vocês como que eu adaptei esse isqueiro de forma que ele fique mais eficiente. Não adianta você andar no mato apenas com um isqueiro no bolso e você ficar tranquilo que qualquer perigo, qualquer problema você vai conseguir acender o seu fogo. Isso não acontece. Geralmente no mato, na maior parte do bioma brasileiro, Mata Atlântica, regiões de mata fechada, é muito úmido e muitas vezes você vai ter muita dificuldade se tiver apenas um isqueiro para iniciar o fogo. Existem combustíveis sólidos que eu vou mostrar aqui para vocês o que eu faço para colocar aqui. Então, já revelando, tem combustível sólido aqui dentro, que a gente usa para acender ele, e a função dele é aquecer a lenha, a madeira, até que ela seque de forma a se manter por ela mesma, ou seja, ela cria brasa. Só que tem vezes que a lenha está tão úmida, mesmo você rachando, pegando galhos na copa das árvores, que vai ser difícil você conseguir acender o fogo somente com isqueiro. Então, fazendo isso aqui que eu já vou mostrar para vocês, você aumenta muito as suas chances de sobrevivência. Bom pessoal, os itens que vocês vão precisar para adaptar um isqueiro para sobrevivência são simples. Primeira coisa, um isqueiro. Eu tenho aqui um tamanho maior, eu vou fazer aqui demonstrando com um isqueiro maior. Fita preta. Você pode utilizar outras opções. Eu até tenho aqui essa outra opção que também seria mais desejável, que é a Silver Tape. Essa aqui no caso é a Gorilla Tape, é mais resistente ainda. Só que na hora de enrolar aqui, por ser uma fita muito grossa, não fica legal, fica desproporcional. Então o mais indicado mesmo é a fita preta. Uma faca afiada. Eu tenho essa Moura aqui que sempre me acompanha nas atividades aqui na oficina. Discos de algodão, esses que você compra em qualquer mercado, em qualquer farmácia. E parafina. Eu já tenho parafina aqui derretido nesse recipiente que eu uso para derreter parafina. Se vocês não tiverem, vocês podem usar uma vela pequena dentro de um recipiente que vocês não vão usar mais. Pelo amor de Deus, não peguem aquela panela que a sua mãe adora para fazer comida, ou a sua mulher adora usar para fazer comida, para fazer isso aqui, que ela vai matar você e não vai deixar mais você praticar bushcraft. Então, item simples. Isso aqui que eu esqueci de mencionar é um item usado muito em pescaria. O nome disso aqui eu conheço por elastricô. Não é necessário para fazer o que eu vou fazer aqui, mas facilita a sua vida na hora de colocar os tabletes de parafina aqui. Então, já mostro o andar da carruagem aqui para vocês. Bom pessoal, para o vídeo ficar bem completo e útil também para aqueles que não têm o conhecimento que os praticantes das nossas atividades já possuem, como por exemplo fazer combustível sólido, eu vou demonstrar todos os passos. Então agora seria o passo de confeccionar o disco de parafina. Então quem já conhece essa prática, quem já costuma fazer, eu peço que pule. Eu vou colocar o início da próxima etapa ali na anotação do vídeo. Então vocês podem pular essa parte para não ter que assistir algo que já sabem fazer. Quem ainda não tem conhecimento, eu indico que veja aqui, que é um modo simples, prático. E se você fizer vários desses aqui para levar para o mato, deixar no seu bolso da sua calça,
maximize muito as suas chances se você precisar acender uma lenha molhada numa situação de sobrevivência. É algo que não custa, eu geralmente levo alguns desses aqui nos meus 2 bolsos. Quando eu vou para o mato, é algo prático, não incomoda devido ao tamanho, olha só, ele é fininho, vale a pena. Então vamos ao passo aqui. Eu já acendi o fogo aqui, também peço que vocês não façam isso na cozinha de vocês, até para não evitar de sujar e que alguém enche o saco de vocês, que geralmente acontece. Então eu estou na pia aqui da oficina, que eu posso sujar à vontade, é só para fazer essas experiências mesmo, então não vai ter problema nenhum. A gente coloca no fogo e espera derreter. Assim que derreter eu já demonstro aqui para vocês. Bom, pessoal, a parafina ela já está completamente derretida. Aqui vocês podem ver ela no formato líquido. Aqui vai uma ressalva importante para vocês a respeito do fogo. Eu aqui estou utilizando um desses fogareiros que a gente encontra em agropecuária, em locais de lojas de camping também. É um fogareirozinho barato, bem fácil de achar no Brasil inteiro. Eu uso ele mais em casa, não levo ele para acampamento porque ele é muito pesado, com essas pernas ele também ocupa muito espaço. Então para o mato ele não vale a pena, mas para usar em casa é tranquilo. Então, como eu estou utilizando ele aqui, não tem necessidade de colocar essa parafina para derreter em banho-maria. Mas se vocês forem fazerem no fogão de casa, que tem uma potência bem maior do que essa chama desse fogareiro, eu recomendo que vocês coloquem em banho-maria, que seria encher uma panela com água e você coloca outra panelinha ou então um potezinho de vidro na parte interna e coloca a parafina lá dentro. Assim ele vai derreter em banho-maria e é muito mais seguro. Então, derretido, qual é o próximo passo aqui, pessoal? A gente simplesmente pega o disco de algodão, segura ele pela pontinha assim com um alicate, certo? Tira a parafina aqui do fogo. Eu vou deixar aqui. Esse barulho é por causa da água que tem no fundo da pia. E a gente mergulha o disco de parafina ali dentro. A gente mergulha o disco de algodão dentro da parafina. Essa partezinha aqui eu vou tirar porque não quero que ela fique. Você só deixa escorrer um pouquinho a parafina. Após escorrer um pouco, você pega um pedacinho de jornal, um pedacinho de revista e coloca para secar em cima. Não é recomendável colocar diretamente sobre a pia, porque aí você vai ficar com aquela camada de parafina embaixo e vai sujar, vai ter maior trabalho para tirar depois. Então não custa nada colocar em cima do jornal ou de uma folha e deixar secando. O secamento é rápido, olha só. Quando secar eu simplesmente jogo isso aqui fora. Vamos apagar esse fogo aqui porque a gente não vai mais usar. Então o processo é bem simples. Eu recomendo que vocês façam alguns desses aqui antes de ir para um acampamento, antes de ir para o mato. Vale a pena, porque realmente é uma coisa útil que você vai usar muitas vezes no acampamento. Vamos esperar secar aqui e eu já demonstro o próximo passo para vocês. Após a parafina secar, nós temos um disco de parafina. Ele é completamente lisinho dos dois lados. Uma dica para vocês é pegarem, fecharem e darem uma boa prensada assim sobre uma plataforma. Assim ele seca e fica uniforme, olha só, ele fica bem fininho, ele não fica torto e exatamente do formato que nós queremos para fazer o que eu vou fazer aqui agora. Então, o próximo passo é simples. Eu coloco sobre uma superfície um pedaço de madeira e eu corto as laterais de forma a fazer um quadrado, um retângulo, cuidando para não desperdiçar muita parafina. Olha só, dentro ele ainda fica com partes de algodão, porém não muitas. A parafina ela absorve, o algodão ele absorve muito bem a parafina. Vamos cortar desse lado aqui também. A faquinha ela tem que estar bem afiada para cortar esse disco de parafina. E mais ou menos aqui.
eu tinha, posso ter o quadrado, a gente corta em tiras. Para fazer esse com bique pequeno, você tem que cortar tiras, tirar mais um pedaço aqui e cortar tiras desse tamanho, desse comprimento, por esse, fininhas assim. Só que como a gente vai usar um bique um pouco maior, eu vou tirar tiras nesse comprimento mesmo, então assim já fica bom. Vamos tirar tiras assim, então. A ideia aqui é eu ter 6, então eu acredito que se eu tirar assim, eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6. Cortando assim eu consigo 6 tiras. Eu posso até fazer um pouquinho maior aqui sem problema nenhum. Então a gente corta 6 tiras nesse formato aqui. Então eles têm 4 centímetros por meio centímetro, não tem nenhum centímetro. E a grossura deles ficou aproximadamente em quase meio centímetro. Então é nesse tamanho que a gente vai utilizar. Bom, cortados os 6 pedaços, o próximo passo aqui é bem simples. Vamos virar a câmera aqui um pouquinho para o lado para mostrar para vocês. Eu junto as 3 peças e com a faca eu corto as pontinhas, olha só. A ideia aqui é que ele fique arredondado nas pontas, de modo que eu consiga prender melhor com a fita. Então, desse lado aqui também. Olha só, então eu tenho 3 tiras de parafina com esse formato aqui. Já tenho aqui as minhas 6 tiras de algodão com parafina cortadas, exatamente no tamanho bom para serem colocadas no isqueiro. Então agora a gente vai fazer o encaixe delas no isqueiro. É bem simples, não tem segredo nenhum. Então vai ficar uma camada de cada lado. E com o elastricô aqui agora eu enrolo. Poderia fazer sem o elastricô, diretamente assim com a fita. Só que por experiência própria não fica legal, você tem maior trabalho para colocar a fita, ele acaba ficando desnivelado. Então se você prender com esse elastricô, que tem para vender em qualquer loja de pesca, porque geralmente isso aqui é utilizado pelo pessoal que pesca, para prender a isca no anzol. Se você utilizar o elastricô não faz volume nenhum e fica bem mais preso. Também se você só vai usar isso aqui numa situação de emergência, de necessidade. Você não vai usar isso aqui para o acampamento, que fique bem claro, tá pessoal? Isso aqui é para uma emergência em últimos casos. Então é até interessante ele ficar bem presinho, para se você precisar usar, tirar a fita, não perder. Então tá preso de um lado, olha só. Como a gente tira essas beiradas aqui, acaba ocupando menos volume e prende melhor com a fita. Então prendi de um lado, vou prender do outro lado aqui também. Um pouquinho mais para cima. Isso. Prontinho, tá preso aqui então dos dois lados, olha só. Questão do volume em comparação com um isqueiro normal, ele acaba fazendo pouco volume no seu bolso. Isso aqui aumenta praticamente em 1 centímetro o volume do seu isqueiro, é praticamente nada, não vai te incomodar em nada. E para uma questão de sobrevivência vai ser muito útil.
Então agora o próximo passo é simples, não tem segredo nenhum, por isso que eu não vou mostrar. É enrolar com a fita, juntamente para dar uma impermeabilização melhor e não ficar caindo. Fica muito mais prático se você enrolar com a fita do que se somente deixar assim. Essa parte eu vou pular então e já mostro ele finalizado. Após prender com a fita, ele fica assim, olha só. Em comparação com o bique menor, a questão da grossura dele fica praticamente parecido. Então a gente tem dois isqueiros, que antes eram apenas dois isqueiros, agora são dois isqueiros adaptados para sobrevivência. Se você ficar perdido no mato somente com esse isqueiro aqui, a chance vai ser muito maior de você conseguir fogo, independente das condições, do que se você tiver apenas um bique sem nada com ele. Óbvio que quando a gente está no meio do mato, o ideal é que tenhamos preso ao corpo um kit bem mais completo do que esse aqui de fogo, com várias opções, borracha, tiras maiores de disco de parafina, pedaços de madeira com terebentina, que são uma excelente opção e muitas das vezes até melhor do que o disco de parafina, mas isso aqui é melhor do que nada e maximize muito as suas chances de conseguir fogo. Eu vou fazer alguns testes aqui agora para vocês para verem o potencial que tem essas tirinhas pequenininhas de parafina. Então, isso aqui é uma tira do mesmo tamanho daquela que eu coloquei nesse isqueiro maior. Vamos acender ele aqui para ver o tempo que permanece aceso. Olha só, como vocês podem ver, é uma chama duradoura. Óbvio que eu estou aqui num local que não tem vento, não estou à mercê das condições climáticas, mas se vocês estiverem no mato e vocês precisarem fazer uma fogueira de emergência para poder passar a noite mais aquecidos, ou então até para a questão da sinalização, o indicado é que vocês cavem um buraco, ou então coloquem pedras ao redor da fogueira, para que ela fique o máximo protegida possível do ventos e das intempéries, porque também não adianta de nada você acender isso aqui e deixar num local onde pega muito vento, pois ele pode apagar se não estiver bem protegido. Assim você vai perder um combustível sólido, o que não é indicado se você está numa situação complicada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica. É algo simples de fazer. A minha opinião, a minha dica, o meu conselho é: façam isso no isqueiro de vocês, não vai atrapalhar em nada e isso aqui um dia pode salvar vocês. Eu não sou muito de ficar pedindo para compartilhar o vídeo, para mostrar para as outras pessoas, mas nesse aqui em especial eu vou pedir que vocês compartilhem, que divulguem, principalmente quem conhece, quem tem um amigo que gosta de fazer trilhas, que geralmente quem acampa no meio do mato já tem esses conhecimentos, mas mesmo assim é uma informação útil que deve ser repassada a todos. Eu conheço inúmeras pessoas que andam no meio do mato e não levam o mínimo, que seria um isqueiro. Então, a partir de hoje, meu conselho é: levem um isqueiro, e não somente um isqueiro, façam isso aqui que eu fiz nesse isqueiro, não custa nada. Se você for para o mato sem kit algum, com facão e com isso aqui, vale muito mais a pena do que se você ir apenas com um facão ou com isqueiro. Mesmo que você vá dar uma volta, que você pense que vai durar apenas uma hora, pense que o passeio, por mais curto que ele seja, há a chance de você se perder no meio do mato. E se você se perder no meio do mato sem nada, sem uma opção de fazer fogo, de se esquentar à noite, você realmente está numa furada. Corre grandes chances de perder até a sua vida, coisa que eu acredito que todos não querem. É isso aí. Então compartilhe com os amigos que vocês têm, que praticam atividades parecidas, atividades outdoor. E obrigado por assistirem. Um abraço e até mais.